Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. O tema dessa ministração é: viva além do medo. Deus vai te lançar, você vai viver além do medo, amém? Quantos creem nessa palavra? Eu poderia simplesmente despedir vocês e dizer: vão em paz, porque vocês têm uma convicção no coração. Medo já não mais te prende, o medo já não mais tem cadeias para forçar com que você fique paralisado, mas agora você está debaixo do Espírito de Deus, o Espírito da ousadia e da coragem, amém? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, a palavra de Deus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Diga comigo: andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Interessante que a palavra medo aqui é a palavra phobos, de fobia. Medo aqui é justamente aquilo que nós reverenciamos. Quando a palavra phobos aparece aqui na Bíblia, ela não está falando apenas de um medo que nos leva a um estado de segurança. Por um exemplo, você sabe que se o fio está descascado aqui, você não pode tocar, e você vai ter até medo de passar, você pula, você arranja um jeito de se livrar. Isso é um alerta. Mas o medo aqui é phobos, de fobia, é temor, é terror, é aquilo que espalha medo, é aquilo que nós acabamos reverenciando. Entenda, tudo que você teme, você reverencia. É uma espécie até de idolatria, de adoração. Tem gente que adora o medo porque se curva diante dele. Ei, tudo que controla a sua vida acaba se tornando um Deus sobre você. Só que nós não adoramos o medo, nós adoramos aquele que é o Jeová Sabaote, que é o Deus da guerra, aquele que é valente nas batalhas. E a Bíblia continua dizendo: gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, coragem, sou eu, não tenha medo. Não viva debaixo de fobia. Aí ele usa uma outra palavra, phobel. E phobel quer dizer pôr em fuga. O que Jesus está dizendo é: não fuja da raia. Ei, toca nessa pessoa que está do teu lado e diz para ela: o que Jesus está dizendo para mim, para você hoje, é: não fuja da raia. Ei, existem guerras que nós não temos que lutar, mas existem batalhas que são nossas. E Deus coloca essas batalhas para nós enfrentarmos e conquistarmos. Ei, deixa eu dizer uma coisa, algo que eu disse semana passada: você não é vítima das circunstâncias. Entenda, Deus não te deu um papel de coadjuvante na conquista, na vitória e no avanço. Deus te deu um papel de protagonista, em você há o Espírito do Senhor. Por isso 2 Timóteo 1,7 vai dizer que em nós não há espírito de medo, mas há espírito de moderação, espírito de amor e de poder. Toca nessa pessoa que está do seu lado e diga: há muito poder aí dentro que precisa vir para fora. Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Que coisa linda. Reparando, porém, a força do vento, novamente teve
medo. E é interessante que agora ele já não usa a palavra phobos, agora ele volta a usar a palavra phobel, porque o propósito de Deus, ao permitir que Pedro visse as ondas, não era para ele fugir, mas era para ele avançar. Por isso phobel significa pôr em fuga pelo terror, é ser espantado por causa do terror. A Bíblia diz que nós não temeremos terror noturno. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que em nós há um espírito muito maior do que o espírito do medo, que é o Espírito Santo. Ei, as armas da sua milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Há uma armadura sobre a tua vida, e você precisa se revestir, para quando chegar o dia mau, você, ao invés de viver cheio de phobel, de medo e temor, e viver fugindo das batalhas que você tem que enfrentar, ao invés disso você avançar. E a Bíblia diz que, tendo medo, ele começou a submergir, mas ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram. Olha que agora a adoração muda. Eles estavam adorando o medo, porque eles se curvaram diante do medo. Agora eles mudam, eles veem o poder do Senhor Jesus se manifestando, e agora eles adoram o Senhor, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ei, toca na pessoa que está do seu lado e diga: verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Agora, faz diferente, diga: verdadeiramente, você também é filho de Deus. Quantos filhos de Deus aqui? Há poder dentro de você, há autoridade dentro de você. Você pode ir além do medo, você pode ser alguém de coragem. Como viver além do medo? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa fazer uma leitura correta das circunstâncias, das experiências da vida. Entenda uma coisa: a vida é feita de experiências, sim ou não? Todo dia você acorda e você passa por uma circunstância diferente, algumas fáceis, algumas mais difíceis, algumas simples, algumas complexas, algumas alegres, outras tristes. Mas é bem verdade que você aprende com cada uma delas. É ou não é verdade? Quantas pessoas aprenderam a resiliência, quantas pessoas aprenderam a viver pela fé, quantas pessoas aprenderam a andar contente em todas e quaisquer circunstâncias. Paulo disse que as circunstâncias lhe ensinaram coisas extraordinárias. Se você lê as cartas de Paulo, você vai ver em Coríntios Paulo falando a respeito dos açoites, dos naufrágios, das perseguições, das prisões que ele passou, e ele mostra que com tudo isso ele aprendeu a confiança. Ei, Deus está te ensinando algumas coisas, e você precisa fazer a leitura certa das experiências que você passa pela vida. Sabe por quê? Porque as experiências nos aperfeiçoam. Eu não conheço ninguém que foi aperfeiçoado sem passar por lutas. Eu não conheço ninguém que pode dizer: eu estou experimentado, sem passar por provas. Fé só é fé quando ela é provada. Não existe fé sem prova, gente. É por isso que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança precisa ter ação completa para que nós sejamos perfeitos. Ei, você ainda não é perfeito, mas você está caminhando à perfeição. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando na sua vida. Por isso nós precisamos fazer as leituras corretas. É interessante que o salmista Davi, no Salmo 119, no versículo 71, e é interessante que o Salmo 119 é um desabafo do salmista.
O salmista está falando sobre as muitas experiências e o que ele aprendeu com essas experiências. Você vai ver que o tempo todo no Salmo 119, ele começa a falar a respeito da palavra e aquilo que ele aprendeu com Deus falando com ele no meio da tormenta. Parece que no meio da tormenta é mais fácil ouvir e compreender que Deus está falando com a gente. Eu acho que é porque no meio da tormenta a gente busca mais o Senhor. Não sei. Mas aqui no Salmo 119, versículo 71, o salmista Davi, ele vai dizer: foi-me bom ter passado pela aflição. Ei, você já parou para pensar o que Davi está dizendo? Ele não está dizendo foi-me bom ter sido vitorioso, foi-me bom ter passado por essa festa, foi-me bom ter experimentado as festas que Israel promove, foi-me bom ter trazido a arca para Jerusalém de volta. Não, ele vai dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição, vírgula, para que aprendesse os teus decretos, para que eu aprendesse a tua palavra, para que eu te conhecesse melhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa: o que Deus quer que você aprenda com as experiências da vida é que Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus bem presente na hora de angústia, Ele é o Deus que não te abandona, Ele é o Deus que está contigo hoje, amanhã e sempre. Você precisa aprender alguma coisa. Você não pode sair da experiência vazio. Alguma coisa precisa ser produzida dentro de você. Ei, são as experiências e as dificuldades que nos habilitam para as grandes conquistas. Josué capítulo 14, versículo 6, algo interessante, há uma batalha, ou melhor, há um mandato de Deus, através da vida de Josué. Ele envia espias até Cades Barneia para espiar a terra. E é interessante que a Bíblia diz no versículo 7, a história de Caleb. Caleb está simplesmente abrindo o seu coração, e ele está dizendo o que ele viu e o que ele experimentou. Ele vai dizer: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. No versículo 8 em diante, a Bíblia diz que os irmãos dele, ao invés de seguirem a mesma direção e caminharem no mesmo espírito, eles desesperaram o povo, mas ele perseverou em seguir ao Senhor. Ei, toca nessa pessoa linda que está do seu lado e diga: quando você faz a leitura correta das experiências que você vive, você persevera em seguir o Senhor. Você sabe por quê? Porque você entende: Deus não me abandonou, Deus está me ensinando alguma coisa. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. É interessante que as pessoas consideram desafios como problemas, mas pelo contrário, o problema é quando não há desafio. Ei, deixa eu dizer uma coisa: você sabe quando é que o problema se instaura? Quando não há nenhum desafio, porque você para de crescer. Meu irmão, quando não aparecem desafios diante de você, é porque provavelmente você estagnou. Mas quando você acorda de manhã, dá aquele fiozinho na barriga: meu Deus, eu tenho tantas lutas para enfrentar, tantas batalhas para passar, tantas guerras para lutar. E ao mesmo tempo você diz: mas o Senhor está comigo, lutando as minhas batalhas, eu não temerei. Você sabe o que significa? Você está sendo empoderado, você vai vencer. Ninguém vence sem lutar. Diga para você mesmo: ninguém vence sem lutar. Você sabe por que é importante ter desafio? Porque todo desafio traz consigo uma recompensa. Ei, todo desafio traz consigo uma recompensa. Você sabe por que Davi se tornou rei? Porque no dia que ele se encontrou com um desafio, ao invés de ele ficar fobel, ele fugir, ele correr, ele avança, e ele olha para aquele problema, e ele diz: essa é a minha oportunidade de ser recompensado pelos céus.
Deus está dando oportunidades a você a ser recompensado pelos céus. Então nunca reclame quando você estiver passando por uma luta. Pelo contrário, adore ao Senhor, glorifique o Senhor. Não faça como Israel, que murmurou no deserto. Ei, você vai vencer. É interessante que Flavinha, pregando no domingo, ela falou sobre aquela cena em que Jesus estava no barco dormindo com um travesseiro. Que detalhe interessante. Marcos capítulo 4 vai dizer que Jesus estava no barco dormindo com um travesseiro. E a Bíblia diz que a tempestade veio. E qual foi a leitura dos discípulos? Eles acordam Jesus e eles dizem: você não está vendo que nós estamos morrendo? Você não liga para a gente, você não faz nada. Ei, você pode ter a mesma leitura que os discípulos, pensar: Deus não liga para mim, Deus me abandonou, Deus permite que eu passe por tudo isso, porque Ele não me ama mais, porque Ele já não tem mais sonhos em relação a mim. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus não muda. Os planos de Deus não mudam, e a palavra de Deus diz que os planos de Deus para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Ei, você sabe o que Jesus queria ali? Não era simplesmente que os discípulos morressem, mas Jesus queria que eles exercitassem a sua fé. Por isso, quando eles acordam Jesus, Jesus vai dizer: mas homens de pequena fé. Interessante que eles passam pela mesma cena duas vezes, mas eles não aprendem. É interessante que eles passam duas vezes pela multiplicação, mas eles não aprendem. Ei, às vezes a gente precisa passar pela mesma circunstância algumas vezes. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para nós: você foi reprovado, mas eu não vou desistir de você. Você vai novamente fazer a prova, e um dia você vai passar, porque eu não desisto de você. Ei, deixa eu dizer uma coisa: quando você passa por várias provas, é Deus dizendo: eu não desisto de você. Você vai crescer, você vai avançar. Você é meu filho, você vai até o fim comigo. Você vai aprender. E no final das contas eles aprenderam. Você vai ver que o mesmo Pedro que afunda é o Pedro que ora por um coxo, é o Pedro que intercede por alguém que morreu e ressuscita. Ei, esse é o mesmo Pedro que agora, ao invés de ficar com medo das circunstâncias e negar Jesus, ele morre crucificado por causa de Jesus. E ele diz: eu não quero morrer como meu mestre, que me crucifique de cabeça para baixo, mas eu não quero morrer da mesma forma, porque eu não sou digno. Ei, entenda, Deus se importa com você, e Ele está te ensinando algumas lições. Ei, toca nessa pessoa linda que está do seu lado e pergunta para ela como você tem interpretado as experiências da vida. Você sabe como é que Paulo interpreta? 1 Coríntios capítulo 1, verso 5, ele vai dizer: porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Diga para mim, diga comigo: em toda palavra e todo conhecimento. O conhecimento aí é gnosis. Gnosis é aquele conhecimento aprendido. Não é simplesmente aquele conhecimento espiritual que Deus coloca dentro de nós, mas é aquele conhecimento aprendido. Você precisa entrar numa escola para aprender dessa forma. Paulo está dizendo aqui: você foi enriquecido em toda palavra, porque no momento que a palavra de Deus vem, a palavra de Deus começa a te ensinar, e à medida que ela te ensina, o conhecimento da verdade vem. Por isso no verso 6 ele começa a dizer: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Ei, tem gente que a gente olha e diz: meu Deus, como ele é cheio de Deus, como ele é cheio de fé, eu não aguentaria passar pelo que ele está passando. Mas a gente começa a reconhecer: Jesus está nele, Jesus está nele, Jesus está nele. O conhecimento de Cristo tem sido confirmado, de maneira que não vos falte nenhum dom, guardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, deixa eu dizer uma coisa: você sabe como é que finda tudo isso? No dia que Jesus vem te arrebatar, te levar, o que Ele vem te buscar. Ei, até lá você vai passar pelas provas da vida, até lá você vai enfrentar circunstâncias, você vai ser experimentado, mas até lá você vai ser conduzido em triunfo através de Jesus Cristo. Aleluia.
Como viver além do medo? Segundo, mude sua reação diante das circunstâncias. Ei, pergunta para a pessoa que está do seu lado, como é que você tem reagido às circunstâncias adversas? Alguém disse algo mais ou menos assim. Ele disse: você pode até não ter controle sobre as circunstâncias, mas pode ter controle sobre suas reações. Você pode até não ter controle sobre o que acontece fora, mas você precisa aprender a controlar aquilo que acontece dentro. Ei, pode ser que os discípulos não tivessem controle sobre a tempestade que acontecia fora, mas eles tinham controle sobre a tempestade que acontecia dentro. O problema não é quando uma tempestade começa do lado de fora, mas o problema é quando essa tempestade do lado de fora começa a gerar tempestade dentro de nós, começa a gerar incredulidade, começa a gerar medo, começa a gerar pânico, pavor. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos deu espírito de moderação. Você sabe o que é moderação? É você ter controle. Ei, o fruto do Espírito é domínio próprio. Eles entram em desespero, e eles começam a enxergar até o que não existe, é um fantasma. Não existe fantasma. A gente começa a ver até o que não existe. É interessante que aqui a Bíblia diz que Jesus dormia, ou melhor, em Marcos 4 diz que Jesus dormia em meio à tempestade. A Bíblia diz em Atos que Paulo, em meio a um naufrágio, as ondas sacudindo, ele reúne o povo, e ele comendo, disse: vocês têm que comer também. Que hora legal para falar em comida. Está todo mundo com medo de naufragar, a turma jogando fora os recursos do barco, todo mundo desesperado. Paulo reúne todo mundo e diz: ei, vamos fazer um lanchinho. E ele ainda disse: você sabe por quê? Porque Deus me falou que estava no controle desse barco. Ninguém vai morrer, porque Deus está no controle. Deixa eu dizer uma coisa: você não vai morrer enquanto todos os planos de Deus se cumprirem na tua vida. Você não vai morrer enquanto os propósitos de Deus não se cumprirem em sua vida. Você vai viver todos os planos de Deus. Ei, Deus me prometeu: eu verei os filhos dos meus filhos, eu verei até a 4ª geração, e eu creio nisso. Então não se afobe, não desista, não deixe que o medo te governe, não deixe. Você sabe qual é a primeira coisa que acontece? O ânimo vai embora. E você sabe qual o problema do ânimo ir embora? É que só os mortos não têm ânimo. É interessante que a palavra ânimos vem de vida, vem de alma. Quando você não tem ânimo, você morre. Você já viu alguém desanimado? Ó céus, ó terra, ó azar, nada dá certo para mim. Você acaba paralisando. É por isso que a terceira coisa, para você viver além do medo, você precisa não parar. Ei, sacode essa pessoa, por favor, faz isso com muito carinho, delicadeza, mas diz para ele: não pare diante do medo. Não pare. Você sabe o que é? Qual é a pior coisa do mundo? É quando você para. Entenda uma coisa: fazer algo é melhor do que não fazer nada. Ei, está tudo dando errado? Faz algo novo. Não deu certo? Tenta de novo. Eu tô lendo um livro, anteontem, eu acho que eu entrei, eu gosto de ler. Aí eu entrei na livraria e eu encontrei um livro com um título até meio estranho, mas eu comprei e eu comecei a ler, e esse cara faz uma estatística, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz que 99% do sucesso é constituído de fracasso e só 1% de acerto. Você sabia que teve gente que, para chegar onde chegou,
teve que fracassar 99% das suas tentativas até que uma desse certa? Mas você está chateado, porque você errou 2 vezes. Ah, bispo, eu tentei abrir minha empresa 2 vezes, faz 1 ano que eu estou tentando. Tem gente que está tentando há 40 anos, mas não desistiu, porque acredita que um dia vai dar certo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Pior do que você tentar e dar errado é você não tentar. Você sabe quem é que nunca vai fracassar? Quem nunca tentou. Eu acho que os 11, quando viram Pedrão descer do barco, eu vou andar, disseram, olha que bobo. Quando viram afundar, eu não disse, eu sabia. Olha aí, afundou. Mas qual foi a única pessoa, homem, que você conhece, fora Jesus, que andou sobre as águas? Só Pedro. Só ele tem essa história para contar. Tem histórias que só você vai ter para contar. Sabe por quê? Porque você tentou. Pare, pense, você sentando com seus filhos e contando um pouco da experiência da vida. Olha, papai começou 1 vez, 2 vezes. Ei, papai está onde está, depois de 50 anos de tentativa, mas deu certo. Ei, Jacó foi enganado por Labão, e ele poderia desistir no primeiro momento, mas ele foi enganado 1, ele foi enganado 2, ele foi enganado 3, e ele disse, eu não desisto. Ei, Jacó entendeu que se ele desistisse, ele perdia a bênção. Ei, no último momento, quando ele está no vale de Jaboque, lutando contra o Senhor, e o anjo diz, me larga, ele disse, eu não te largo enquanto não me abençoares. Ei, diga para o medo, você vai ficar diante de mim, eu vou te atropelar. Você vai ficar diante de mim mesmo, eu vou passar por cima, mas eu não vou parar. Aleluia. Ei, toca nessa pessoa que está do seu lado e diz para ela, Deus te criou para ser imparável. Aleluia. Você quer viver além do medo? 4, ande com gente de coragem. Gente que vai estimular a tua fé. Ei, toca nessa pessoa e diz para ela, eu acredito. Você está cheio de ousadia. Como é bom quando você tem alguém de coragem do teu lado. Você já parou para pensar o que Deus disse para Gideão? Gideão todo lá escondido, com medo. Deus diz, vai nessa tua força, homem valente. Nem Gideão acreditava nele. Eu valente? Você é valente, bora, levanta, vamos para frente. E aí Gideão começa toda a caminhada. E se você for lá em Juízes, capítulo 7, você vai ver Gideão convocando os guerreiros, e levanta aproximadamente 30.000 pessoas. Aí Deus vai para ele, é muita gente. Gideão diz, é muita gente? O que eu faço? Aí Deus diz, a primeira coisa que você tem que fazer, pergunte quem é tímido e quem é medroso, covarde. Quem é tímido, medroso aqui, covarde? 20.000 levantaram a mão. Ele disse, 20.000 pode ir embora. Sabe por quê? Porque você andar com gente medrosa contamina. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 20, verso 8. Aqui é Deus, não sou eu dizendo não. Versículo 8 de Deuteronômio 20 diz assim, continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Ei, procura gente que tem coragem, gente que avança, gente que mergulha. É interessante que quando Pedro diz para Jesus, posso ir? O que Jesus diz? Não, é água, você vai afundar, não é isso? O que Jesus diz? Não, tem cuidado, é complicado, é isso? O que Jesus diz? Vem, Pedro, pode vir, você quer vir? Pisa, mergulha, pula, avança, faz. Você precisa andar, gente, como Jesus vai dizer, vai, mergulha, bota o pé, porque se você botar o pé, vai dar certo, aleluia. Interessante que o paralítico, quando chega naquela casa, estava tudo cheio, só que ele tinha 4 amigos corajosos, diz, vamos subir no telhado, vamos fazer rapel.
Mas eu sou aleijado, vamos fazer rapel com cama. Eu acho que eles foram os criadores de rapel com cama. Desceram o cara lá e ele foi curado. O problema é quando você anda com um amigo da onça. Diz a história que 2 amigos saíram para caçar. E naquela caçada, um disse para o outro: amigão, e se a gente encontrar uma onça no meio do caminho, o que você faz? Ele disse: simples. Eu simplesmente puxava o meu rifle e apontava na cabeça dela e pum! Ele olhou para ele: mas e se o rifle falhasse? E se o rifle falhar, eu puxo o meu facão e espero, e quando ele vem eu vou pular e eu arranco o pescoço dele. E ele disse: mas e se o cabo do facão quebrar? O cara olhou com sua cabeça e disse: aí só tem um caminho, aí eu vou correr e subir na árvore mais alta que tiver e esperar ele ir embora. E o amigo disse: mas e se não tiver uma árvore alta? O amigo olhou para ele e perguntou: você é meu amigo ou é amigo da onça? Tem gente que é mais amigo do medo do que teu amigo. Ei, cuidado com quem você anda. E por último, eu quero concluir para orar. Entenda, você precisa tomar uma decisão. Se você quer viver além do medo, você precisa decidir. Ei, toca nessa pessoa que está do seu lado, diga: se você quiser andar além do medo, você precisa decidir. Decidir o que, bispo? Decidir se lançar. Decidir tomar uma atitude. Decidir ir além. Quando Jesus falou: vem Pedro, Pedro não pensou 2 vezes, ele pulou do barco e ele meteu o pé na água. Ei, você sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para algumas pessoas aqui? Ei, chegou o momento de você pular do barco e meter o pé na água. Porque enquanto você não fizer isso, nada acontece. Por isso a gente precisa decidir se lançar. Ei, aquela atitude de Pedro, você sabe o que foi? Pedro estava lançando o medo no abismo. Ei, o problema não é ter medo, o problema é ser dominado pelo medo. Você pode até ter medo, mas mesmo com medo, avance. Você pode ter medo, mas mesmo com medo, desça do barco. Eu estou morrendo de medo, mas mesmo com medo, faça. Ei, você está morrendo de medo, mas mesmo com medo, creia. Porque o medo não tem domínio sobre você. Você está debaixo do governo do amor. E a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Ei, entregue seus medos nas mãos de Deus e saia do barco. Existem negócios que precisam ser feitos. Existem projetos que precisam sair do papel. Dr. Miles Monroe, ele vai dizer que onde está a maior riqueza do mundo é nos cemitérios. Porque dentro dos cemitérios, pessoas foram enterradas com livros extraordinários, com peças teatrais, com grandes empresas, com fórmulas de sucesso, e não botaram para fora porque tiveram medo. Ei, é melhor você fracassar com ousadia do que não fazer nada porque você está com medo. Naquele dia, Pedro até afundou, mas Pedro andou sobre as águas. E no momento que ele afundou, ele voltou a andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas 2 vezes, mas a gente só fala da primeira. Mas ele andou uma segunda vez, porque quando ele afundou, ele imediatamente gritou, e ele lançou o medo nas mãos do Senhor, e quando ele tocou nas mãos de Jesus, Jesus o trouxe para cima, e ele voltou a andar com Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa, não importa se você fracassou, se errou, se o medo te paralisou um momento, se afundou novamente, se você teve coragem e agora não tem mais, lance novamente teus medos nas mãos de Jesus. Porque você vai andar uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, e você não vai deixar nunca mais de andar.